Sentiram minha falta? Espero que sim, espero que sim. Agora eu tô mais acordadinha. Gente, tava me despertando agora. Uma preguiça, um sono. Preguiça é pecado, moçada. Tá tudo bem com vocês? Como tá tudo bem? Graças a Deus. A gente vai estar dando continuidade. Vamos estar lendo o capítulo 5 de Daniel. Eu sou a irmã Sara. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não, tudo passa. Agora, o que você faz durante esse percurso que tem consequência? Então, nesse momento difícil de sua vida, seja um canal de bênção para a vida das pessoas, tá bom? Tudo que você for fazer, faça com sabedoria. E o que não souber, faça sob a orientação de papai, tá bom? Tenha sabedoria no que você vai fazer. Tenha muito cuidado com o que você vai falar. Porque nesse período que a gente passa difíceis, que a gente tende a não controlar muito os pensamentos, a língua. Então, seja sábio, tá? Tipo assim, se você já tá numa situação difícil, não cause mais problemas pra você. Eu acho que do momento que você já tá passando, já é o suficiente, certo? Como eu falei, os que já estão na paz, de boa, porque já passaram com certeza por um momento difícil, agora estão no momento de bonança, Deus abençoe. E que Deus esteja todo tempo fortalecendo o seu coraçãozinho para os dias difíceis, tá bom? Que é sempre assim, gente. Deus nos dá momentos de angústia, de dor, para nos ensinar e para nos preparar a recebermos coisas boas lá na frente. Pegaram a ideia? É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos assim estar lendo o capítulo 5 de Daniel. Tá aqui, minha grandona. Vamos lá. Olha, vocês estão ouvindo barulho, eu sei. De vez em quando eu tenho que estar pausando o vídeo. O pessoal, meus vizinhos, estão construindo aqui. Estão melhorando a situação deles, gente. Estão melhorando. Então, de vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho de maquita, de martelo. Mas estão em obra. Aí você diz assim, graças a Deus. Tá bom? Aí a gente tem que abençoar para ser abençoado. Pega a visão. Tô com um calumbão na testa. Não olhem. Não olhem. Vamos lá. Daniel capítulo 5. O banquete do rei Belsazar. A mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles os reis, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirar do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E beberam o vinho e deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mãos de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei, com força, que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber
nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constitui o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nele Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito de Deus está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelência e sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos às minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazer saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação desta palavra. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse: Na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, a qual queria matar, quem queriam matar, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu, em soberba foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo o orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebedestes vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro e de madeira, e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então ele foi enviado aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura
e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Eita, gente! Essa é a tendência. É algo que a gente vê de família, sabe? Da mesma forma que o pai era soberbo, Nabucodonosor, no início, o filho de tanto ver o comportamento do pai, a maneira como ele agia, a maneira como ele se comportava, e que achava que... Sabe aquela pessoa que chega em alto nível, que acha que não deve mais satisfação a ninguém? Porque tem poder, tem glória, tem magnificência, como assim acabamos de ver. Acho que não precisam de nenhum tipo de, como posso dizer, não precisam dar satisfação a ninguém. De fato. Para os mortais homens, devido ao reino da Babilônia ser muito forte, realmente o que estava acima de todos era o rei, que estava ali acima de todos, tipo uma pirâmide. O que estava no topo era o rei. E ele via a soberba do pai, Belsazar. Ele via a soberba do pai dele. Então ele acabou agindo da mesma maneira. Só que ele não presenciou o que o pai presenciou, não viveu o que o pai viveu. Com certeza ele estava ausente, ou não deixaram conhecer o que havia acontecido com o pai dele, quando ele se exaltou, quando ele foi tão soberbo ao ponto de desafiar até os céus. E por essa razão, eu acredito, devido à soberba e o achismo do pai dele, que ele acabou agindo até pior, que achava que ele não precisaria dar satisfação a ninguém, explicação a ninguém. Ele fazia o que bem queria. Filho mimado. Famoso filho mimado. E ele vai lá, manda pegar os utensílios sagradas, que eram do tabernáculo, que eram coisas que eram santificadas, que era somente para coisas que eram da casa de Deus. Pega as taças, usa para tomar o vinho, pega as jarras, como se diz, pega as bandejas e mistura entre pecadores, que aquilo era santificado. É quase chegar ao ponto da arca. Ninguém tocava, porque isso mesmo, morria. E da mesma forma os utensílios que eram só usados no tabernáculo, naquele templo templo que foi construído por Moisés naquela época, que somente aqui, só poderia ser usado ali, na casa de Deus. Casa de Deus, entre aspas, né? Porque ele mesmo não vivia ali. Casa de Deus mesmo é os céus. Nem se compara ao que o homem pode criar ou recriar. Mas Deus permitiu que Moisés fizesse, tá ok. Mas aquilo era santificado, consagrado, foi santificado por Arão, por seus filhos, para servir somente ao Senhor, para sacrifício ao Senhor, para serviço do Senhor, e vai ser usado aquilo pelo filho de Nabucodonosor, com as concubinas, com as mulheres, com os soldados, com reis, pessoas pecadoras. Isso é inadmissível. Deus não aceita, Deus não... Aquilo é dele, é santo. Aí vem Deus e diz, mené, mené, pecé, mené, mené, tekel, parsim. Deus ele colocou numa balança, pesou. Naquela mesma noite, ele perdeu toda a glória que lhe se gloriava. Então, fazer o quê? Perdeu tudo.
Mas o que fez ele perder tudo? A soberba, por não saber respeitar a hierarquia que está acima dele, por mais que nessa terra não houvesse ninguém acima dele, mas no céu havia, por não respeitar, caiu. Gente, no estralar de dedo podemos estar lá em cima, mas no estralar de dedo podemos estar lá embaixo. Então, cuidado. Muito cuidado da maneira como você age, com a maneira como você se comporta. Muito cuidado. Eu não digo somente para você, eu digo também para mim. Muito cuidado. Se estiver lá em cima, não esqueça que quem lhe colocou está ainda acima de nós, acima de mim, acima de você. Devemos honrar a quem nos honrou primeiro. E sempre foi Deus. Tá bom? Então tá. Até a próxima. Deus te abençoe. Então a próxima fica para o capítulo 6 de Daniel. Tá bom? Fiquem na paz. Até a próxima, se Deus nos permitir.